tudo bem? Se vocês estiverem me ouvindo, fala oi. Vocês estão me ouvindo? Nesses primeiros minutinhos eu tô na cozinha fazendo café, então se vocês não estiverem me ouvindo, fala que não estão me ouvindo. Depois eu vou sentar e vai ficar mais fácil, tá? Fui ali, gente, passar um lip balm, dar uns tapas na bochecha pra ficar mais bonitinha. Acabei assim, toda maquiada, porque, né? Isso aconteceu, a maquiagem pulou na minha cara, gente. Foi isso que aconteceu. Vocês estão conseguindo ouvir? Que eu tô na cozinha. Eu pensei, não dá pra fazer live 4 horas da tarde sem passar um café, né? Impossível. A cozinha da pessoa, vou mostrar pra vocês. Como tá a situação da cozinha da casa. E eu estou fingindo que nada está acontecendo e fazendo live. Nem que eu tenho trabalho pra entregar. Na segunda-feira, 2, inclusive, tô fazendo live. Tudo bem? Deixa meu trem quieto só. Obrigada. Não, deixa quieto. Então, gente, resolvi fazer essa live, né, de certa forma de última hora, assim, porque já tem um tempo que eu tenho provocado vocês e me provocado também lá no Instagram. Lá no Instagram, que é o Instagram, né? No Instagram sobre capacitismo, né? Intervenções capacitistas, enfim, o que é capacitismo, o que nas nossas intervenções está errado, qual é a perspectiva que nós temos que mudar no ensino para as crianças com deficiência. E isso, gente, não foi uma coisa assim que aconteceu da minha cabeça, acordei de manhã e... Não, isso tá rolando já tem muito tempo na minha cabecinha aqui e são questões que me acompanham há muito tempo, mas que eu tenho amadurecido a compreensão mais recentemente, porque tem coisas que me incomodam muito, há muito tempo, e eu não consigo tornar isso claro para compartilhar com vocês, sabe? Então, eu tinha incômodos, mas incômodos que eu não conseguia dar nome para eles, que eu não conseguia, enfim, identificar onde eles moravam, que às vezes tinham relação com a minha história, como recentemente eu contei para vocês, mas eu também ficava pensando assim, mas será que isso é porque eu sou essa pessoa ferrada da cabeça e aí eu fico pensando que as crianças também vão ser essas pessoas como eu era, enfim, né? Eu não tinha compreensão direito do que era a minha experiência de vida e o que era incômodo com as intervenções das crianças. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. O que aconteceu aí que me fez, 200 e não sei quantas pessoas disseram que queriam live. Quantas pessoas estão ao vivo? 92. Não vou reclamar, não, porque 92 é um número muito bom. Mas me irrita quando todo mundo pede uma coisa, depois fica 3 pessoas e eu aqui, né, Sophie? Isso é irritante, não é? Pra gente produzir conteúdo. Vou na cara. Sophie não vai nem responder, tá? Porque ela tá brava que ontem ninguém veio na reunião dela. Todo mundo marcou e ninguém veio. Mas tudo bem. Enfim, deixa eu começar do começo aqui, enquanto eu passo meu café e aí a gente senta juntos. Vou mexer vocês um pouquinho no início aqui, tenham paciência. 2 minutinhos até meu café ficar pronto. Enfim, o que acontece, gente? Há muito tempo eu venho me incomodando com as intervenções, desde que elas começaram, tem mais ou menos 3 anos e meio, na verdade. E por quê? Porque eu percebo que elas não respeitam a minha visão de educação, né? Quando a gente fala de intervenção para autismo, principalmente em desenvolvimento de habilidades básicas, a gente está falando de educação. E educação é uma coisa muito familiar, muito pessoal, né? Que cada pessoa vai ter um olhar para a educação. Tem pessoas que vão ser mais tradicionais, tem pessoas que vão ser mais flexíveis. Eu considero que eu seja mais flexível em relação à educação ao meu café. Tá cheirando. Então, me incomodava colocar o João, principalmente, né? Porque com a Sophie eu nunca passei por isso, enfim. Submeter o João a uma situação de uma intervenção que ia promover uma educação que não era a educação que eu queria promover para ele. Isso me incomodava e eu
expressava esse incômodo para as pessoas que acompanhavam ele, enfim, para amigos. E a resposta que eu sempre tinha, e às vezes explicando, né, como na minha vida aquilo tinha sido difícil, aquela mesma experiência tinha sido difícil, e a resposta que eu sempre tinha era essa: ele é autista, ele precisa de uma educação específica para ele, existem diferenças aí do comportamento. Inclusive eu reproduzi essas mesmas explicações para mim mesma e aqui nesse espaço, tentando me convencer de que de fato era desse jeito. E com o amadurecimento da caminhada, eu fui percebendo que na verdade nós todos estamos numa situação, estamos numa sociedade permeada pelo capacitismo. O que é o famoso capacitismo que eu tenho falado aqui com vocês? Capacitismo, gente, assim, de uma forma bem resumida, né? Ele se parece com algumas relações de poder que são constituídas na sociedade, como o machismo, o racismo. Tô falando. A Sofia tá tentando participar aqui, ó. Não vou tentar participar. Quer participar? Minha fez machismo. Vai passar roupa, menina. Vai cuidar de casa. Daquelas machistas. Não, vai cuidar do seu irmão que já me ajuda. Já me ajuda bastante. Deixa eu achar agora meu adoçante. Essa coisinha tá fácil de achar alguma coisa, olha. Tá aqui perto do centro. Ah, a Sofia achou pra mim. Obrigada. Gente do céu, eu sou um pouco bagunceira. Deixa eu pegar meu cafezinho, que aí a gente senta, que eu tô meio descoordenada. Mas, enfim, o capacitismo é uma visão da sociedade, uma visão social que vê a pessoa com deficiência como menos humana por causa da sua deficiência. Então, para a lógica capacitista, a pessoa que tem alguma deficiência, ela não tem tanto valor de humanidade em si. E quando a gente fala isso, a gente pensa, mas eu não sou capacitista, mas meu terapeuta não é capacitista, mas eu sou mãe dessa criança, eu não sou capacitista. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é: todos nós somos capacitistas. Mesmo quando a gente cresceu, a gente é negro, cresceu numa família de pessoas negras, muitas vezes nós reproduzimos comportamentos racistas. Da mesma forma, como mulheres e como homens, né? Não sei se tem homem na live, se tiver um homem na live, hashtag homem na live. Nós reproduzimos pensamentos que são machistas, porque a estrutura social, ela é racista, ela é machista e ela é capacitista. Então, o que a gente busca, em razão de uma relação de poder, é um padrão normativo da sociedade, né? E quem está mais próximo à média de poder, essas pessoas são desejáveis. Todo o resto é menos importante. O que a gente percebe quando a gente olha para as relações e vê o capacitismo? A gente percebe que as pessoas com deficiência, a gente as torna anjos, assim. Seres que não são humanos, sobre-humanos, elas são especiais e são santificadas. Quando a gente santifica a pessoa com deficiência, a gente quer justificar a existência de alguém que a gente não acha justo existir. Eu sei que muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Eu não tô querendo aqui adotar um discurso culpabilizador, tá? Falar que quem chama o filho de anjo azul, enfim, ou de anjo, enfim. Não é isso, tá? A pessoa que faz isso, ela só tá reproduzindo um padrão, uma linguagem capacitista, sem refletir sobre isso. Mas no fim do dia, o que a gente está fazendo é justificando aquela existência, dizendo que aquela pessoa existe porque ela é um enviado de Deus na Terra. Porque não vale a pena existir desse jeito. Não vale a pena ser humano nessa condição. Isso é uma das lógicas da estrutura capacitista, né? A gente acredita que a pessoa que tem alguma deficiência, ela também não tem sexualidade, por exemplo. Ou ela nunca vai crescer. A gente infantiliza essa pessoa. Tô andando, tá? Vocês já vão sentar comigo ali. Calma, quem tem problema com o negócio balançando já vai parar. Peraí. Estamos sentados. Se o João estiver fazendo muito barulho, vocês me avisam. Ó, brinca caladinho, porque as pessoas... Tá? Tá brincando de comidinha. Então, assim... O capacitismo, gente, ele vem do nazismo. Isso é muito forte, né? A gente tem que pensar nisso.
na estrutura da sociedade moderna, desde Hitler, a gente buscava um padrão de uma raça perfeita. É uma ideia de eugenia, de construção de pessoas que são melhores, de que a gente possa unir as pessoas que têm uma genética melhor para produzir seres humanos melhores. E ele desconsidera a ideia de neurodiversidade, que as pessoas são diversas e que tudo bem ser diverso, né? Que não se pretende um padrão único, uma uniformidade. Então a ideia do capacitismo é essa, tá? Deu para entender? Não sei se eu tava fazendo café, andando, né? E eu não sei se ficou claro, se vocês entenderam. Então é a ideia de que a pessoa, por ter uma deficiência, ela não é tão humana quanto as demais. Se a gente lembrar historicamente do nazismo, Hitler, ele mandava matar todo mundo que não participava dessa raça ariana pura, né? Pegava as pessoas com deficiência, mandava para campos de concentração, executava, mandava para outro país, expatriava, porque é uma ideia realmente de tornar os humanos mais medianos, dentro de uma média. Só que se a gente olha, aí agora lá vem a pessoa. Vocês podem escolher ciência ou fé, tá? Eu vou ficar com a fé aqui nesse caso, mas vocês podem escolher ciência que dá na mesma. Se você olhar pra natureza, por exemplo, a gente vai ver, não vamos olhar para os humanos, vamos olhar para a natureza. A gente vai ver uma diversidade infinita dentro da natureza. Só se vocês olharem para as árvores, olhem para o quanto de árvores nós temos, né? O quanto tipo de árvores nós temos, folhas, caules, troncos, cascas. A diversidade, ela faz parte de tudo, de todo o nosso universo, de todo o nosso planeta, de toda a nossa construção como pessoas. Então, quando a gente olha para uma lógica capacitista, ela é anti-humana, sabe? Ela quer diminuir aí, sei lá, estreitar uma faixa do que ela considera humano. Deu pra entender? Não sei se vocês entenderam. Sofia, eu tô numa live. Então vem e fala, a Sofia quer participar, gente. É isso, ela quer, tipo, discutir ideias com vocês. Lembra de falar sobre quando a sociedade acha que todos estão no mesmo padrão, ela se enquadra e faz um ambiente para essas pessoas. Então, tem lugares com pessoas para deficiências físicas, né, por exemplo, lugares sem acessibilidade, sem rampa, sem esse tipo de coisa. Tá. A Sofia, gente. Sofia, quando você quiser participar, você vem aqui e fala pra todo mundo escutar, tá bom? Pode participar, mas vem e fala, porque senão não dá pra ninguém entender. O que a Sofia tá falando? Que quando a gente diz que todo mundo é igual, mesmo a gente estando numa realidade em que as pessoas não são iguais, né? A gente, na verdade, está impedindo a acessibilidade. Então, se eu falo que todo mundo é igual, eu não preciso me adequar a nada. Se eu falar assim, todo mundo aqui vai andar do mesmo jeito nesse passeio, nessa calçada, eu não preciso fazer com que a calçada seja acessível para as pessoas. É isso que ela quis dizer. Quando a gente parte dessa lógica de que todos são iguais, a gente então não precisa se movimentar no sentido da acessibilidade. Então tá, superamos isso, tá? Superamos o ponto do capacitismo. A gente precisa perceber que esse capacitismo, ele permeia toda a nossa compreensão de humano. Por isso que até 40 anos atrás a gente tinha hospitais psiquiátricos que internavam pessoas, inclusive autistas, esquizofrênicos, à força, sem considerar que eles tinham direito à opinião apenas por causa de uma característica psíquica, enfim, né? E cada vez mais nós estamos evoluindo para estar longe disso. Mas atenção, nós estamos caminhando perigosamente perto disso na atualidade, não só no governo do nosso país, como em diversos governos no mundo. A gente está voltando, em muitos aspectos, a esses pensamentos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos voltar aqui pro autismo, né? Que eu não quero treta mais do que essa live já é treta, mais treta nessa live, não. Vamos pensar no autismo. Por que a gente fala? Por que os autistas, eles
odeiam tanto ou eles não gostam da análise aplicada do comportamento e eles falam que é uma terapia capacitista, né? Muitos autistas têm essa visão da aba como uma intervenção capacitista que busca uniformizar as pessoas, que busca normalizar as pessoas, que busca tirar a pessoa de uma condição de autismo e trazer para uma condição de neurotipicidade. No discurso, né, de muitas pessoas com autismo, é isso que acontece. Porque, gente, antigamente, quando a aba começou a ser aplicada para as pessoas com autismo, a gente estava num contexto social de violência contra a diferença, de muita violência contra a diferença. Então, ela era aplicada de uma forma que realmente usava punição, violava essas pessoas, colocava elas em lugares isolados com castigo físico, eletrochoque. Como que essas pessoas vão ter um olhar positivo para essa ciência, né? Que eu consigo hoje, desvinculada dessa realidade, ter um olhar neutro, vamos dizer assim, para essa ciência. Essas pessoas vivenciaram coisas horrorosas ligadas a essa tecnologia, né? Que evoluiu, assim como todas as tecnologias que existiam antigamente e que estavam a serviço da violência. Na escola, as pessoas ganhavam, né? Palmada, ganhavam, sei lá, pegavam aquele régua, os professores batiam de régua nos alunos, eles jogavam giz nos alunos neurotípicos, né? A gente nem discutia inclusão, não existia. Afinal, as pessoas que eram diferentes, elas não existiam, elas tinham que ficar lá dentro de casa, amarradas, não podiam sair, né? Ou dentro de um quarto, elas nem existiam, elas eram invisibilizadas, tá? Então, muito menos isso estava em discussão. Então, assim, a gente teve uma evolução absurda, né, em relação à cultura. E essa cultura que evoluiu, ela veio fazendo ali, né, se manifestando nas intervenções. Mas o que eu quero que vocês percebam é que há 40 anos atrás, a gente trancava as pessoas que eram loucas, né, as pessoas que eram diferentes em hospitais psiquiátricos à força. A gente não permitia que essas pessoas convivessem em sociedade. Então, hoje, a gente tem impactos muito grandes disso ainda. A nossa cultura, ela começa a se movimentar no sentido de perceber esses reflexos e de realmente se tornar inclusiva, né? Começa a se movimentar nesse sentido, mas ainda é um movimento pequeno. E aí, essas pessoas com autismo, elas vêm criticando aí as intervenções porque elas são capacitistas, muitas vezes. E eu tenho que concordar com essas pessoas. Se eu sou capacitista e fui capacitista com meu filho, quiçá um terapeuta que nunca passou por essa reflexão. Então, o objetivo, na verdade, não é culpabilizar e apontar dedo pra ninguém. É levantar reflexões. Será que quando a gente quer que uma pessoa que é neuroatípica, que é diversa, ela se comporte como uma pessoa típica, a gente não está sendo capacitista? A gente não está considerando que essa pessoa que é típica tem mais valor de humanidade em si? E aí, qual é o limite ético dessa intervenção? Como essa intervenção deve funcionar? E o que é saudável para os nossos filhos em termos de receberem uma intervenção, né? Ou o que eles desejariam receber em termos de intervenção. Então, tem muitos questionamentos que precisam ser feitos. E como eu disse lá no começo, na hora que eu ainda estava ali passando meu cafezinho, né? Acontece uma coisa. As pessoas, elas têm uma visão diferente sobre a educação, né? E ensinar habilidades básicas no fim do dia, educar. Quando eu ensino para uma criança a andar, quando eu ensino ela a comer sozinha, quando eu ensino ela a usar o banheiro, quando eu ensino ela diversas coisas, eu tô educando essa criança. Quando eu ensino regulação emocional, eu estou educando essa criança, né? E pra mim, a educação é mais hippie. Talvez para outra pessoa, a educação tem que ser mais tradicional, mais verticalizada. E aí a gente começa a ter conflitos. Tem pessoas que vão achar que sentar uma criança na mesa e dar um colorido e falar colore é uma forma de educar essa criança no sentido de que ela vai aprender a colorir, né? Eu, Poliana, não acho. Eu acho que a educação, cada vez mais, ela tem que caminhar no sentido da afetividade e do respeito ao que essa criança pode e deve proporcionar para a própria educação. Quando a gente vê os estudos de neurodesenvolvimento, quando a gente estuda neurodesenvolvimento, né, e estuda educação,
a gente percebe que a educação verticalizada, a educação que é violenta muitas vezes, que é imposta pelo adulto, que vem só de uma direção, ela gera consequências muito grandes na vida da criança, né? Ela gera consequências de diminuição de capacidade comunicativa, porque se eu tenho que me comportar como o outro espera que eu me comporte somente, então não vou nem me expressar, diminuição de expressão mesmo, de comunicação ali, de potencialidades, né? Muitas vezes aquela criança, a Sofia é uma criança terrível, Sofia é uma criança terrível, é verdade, terrível. E a razão era que ela era questionadora e era muito difícil conviver com um bebê de 3 anos que questionava coisas absurdas. Mas será que se a gente não tivesse reprimido e tolhido uma característica dela, uma habilidade dela, hoje ela se tornaria essa menina, né, que cada vez mais caminha no sentido da vida adulta, livre, capaz de promover as próprias ideias, com interesses tão definidos e com tanta clareza do que ela acredita? A gente estaria perdendo uma potencial presidente, né? Não sei se um dia ela vai querer, as pessoas falam o que a Sofia vai ser, eu não sei o que ela vai ser, não me importa, eu quero que ela seja o que ela quiser ser, né? Mas a gente pode perder ali, na infância, pessoas com habilidades várias. E aí vem essa questão, ok, Polly, a educação tem que ser, né, deveria ou seria mais adequada do ponto de vista do neurodesenvolvimento, ser horizontalizada, a partir da perspectiva também do que a criança traz, dessa troca, não considerando o adulto como o único detentor do conhecimento, né? Mas também entendendo que é uma troca e que eu posso mudar de ideia, como eu já mudei várias vezes, né? E aprendi coisas com os meus filhos, o quanto eles me ensinaram. Então, quando a gente percebe a educação assim, aí a gente olha para as intervenções e fala, cara, não é o que eu acredito para o meu filho. E aí a primeira coisa que a gente precisa pensar é que existem outros caminhos, inclusive com boa evidência científica. Por quê? Vocês sabem que eu sou meio tradicional nisso, eu gosto de intervenções com evidência científica, inclusive dentro da análise do comportamento, tá? Então, assim, o que é a análise do comportamento? A análise do comportamento, ela não surgiu para lidar com autismo, né? Eu esqueci até o nome. O Lovras, lá, que fez o primeiro estudo em análise do comportamento para a população autista, ele foi fazer esse estudo muito depois dos estudos que existiam anteriores, relatando apenas sobre comportamento sem relacionar nenhum distúrbio do desenvolvimento, tá? A gente começa a ver os estudos mais importantes em análise do comportamento com Skinner, né? Que é o grande pai aí dessa ciência. E ele não começa aplicando isso nessa população com autismo. Ele olha para o comportamento e fala, cara, por que eu bebo café? Eu bebo café porque café é gostoso, porque café dá um quentinho no meu estômago. Ele fala assim, eu bebo café então porque é bom pra mim beber café. É reforçador. Então, eu faço o que é reforçador pra mim. Eu faço o que é bom pra mim, eu faço o que é reforçador pra mim. Tá? Ele olha pro comportamento e percebe isso. E aí ele fala assim, as pessoas falam porque isso tem algumas vantagens pra elas. Elas bebem café porque isso traz vantagens pra elas. E ele começa a usar isso pra ensinar habilidades. Então, assim, de uma forma muito superficial, tá, gente? Ele usa isso pra ensinar habilidades. Pronto, né? Pra entender como as habilidades vão se construir, como os comportamentos vão se construir, como as relações vão se construir. Tá bom? E aí, as pessoas que trabalham com autismo, então, que precisam ensinar muitas habilidades para as crianças, elas pegam essa ciência e vão tentar aplicar para essas crianças que têm uma deficiência ou uma dificuldade em aprender da mesma maneira que as outras aprendem. Então, a gente começa a ver essa ciência sendo aplicada num contexto que a gente já falou, num contexto de manicômio, num contexto de violência, num contexto de preconceito, e a gente vê ela reproduzindo esses padrões. Inclusive, os próprios textos científicos, eles reproduzem esses padrões, quando a gente vai ler os textos anteriores, tá? A gente começa vendo isso. E esse estigma, a aba carrega até hoje, tá? De ser uma ciência violenta. Beleza. Eu tenho aqui a oportunidade de conversar sobre essa ciência com várias pessoas e pessoas autistas que viveram uma situação desafiadora, muitas vezes na intervenção delas e que não gostam, enfim.
E aí hoje eu tava conversando com uma autista sobre isso. E eu falei, ok, tem uma criança, uma história real, uma criança que tava batendo a cabeça na parede quando ela queria alguma coisa, tá? Ela batia a cabeça na parede, era autista, não tinha nenhum repertório de comunicação não verbal, nem verbal, enfim, tinha muitas limitações no comportamento e batia a cabeça na parede quando ela queria alguma coisa. Eu devo ou não interferir no comportamento dessa criança pensando que ela não sabe imitar, pensando que ela tem pouquíssimo contato visual? Eu posso ensinar para essa criança a pedir o brinquedo favorito ou uma coisa que ela queira muito, café, segurando o dedinho dela, encostando no copo de café e falando, aponta na hora que eu fizesse esse modelo, eu entregaria o café para ela. Na mesma hora, entregaria o acesso ao que ela quisesse, ao brinquedo, à bebida que ela preferisse. É ético ou é justo eu fazer uma intervenção nesse sentido? É uma intervenção com suporte físico total, tá? É uma intervenção em que eu tô controlando o objeto, né? Então, assim, talvez alguns respondam que não é legal, que é uma coisa aversiva, segurar na mão da criança, enfim. E aí eu vou colocar pra vocês, é uma discussão ética. Eu deixo então a criança, eu saio da casa e deixo a criança batendo a cabeça na parede toda vez que ela quiser um objeto? Polly, você pode ensinar isso de forma incidental. Ah, ela quer o café, ou seja, eu não pego o café e falo, você quer o café? Já pego o dedinho dela e aponto. Não. Eu espero ela querer alguma coisa que tá fora do alcance dela, então o próprio ambiente me proporcionou essa oportunidade de ensino, aí sim eu pego o dedinho dela e modelo o pedido, tá? E aí, vocês estão falando não o quê? Eu não sei o que vocês estão falando que não é ético sair da casa? Então eu posso usar as duas estruturas, uma mais a partir do que eu apresentar para ela, né? Eu então vou dar a demanda, o ensino, a oportunidade de ensino e vou ensiná-la a apontar, ou então eu vou esperar que ela queira alguma coisa que está fora do alcance dela e vou então ensiná-la a apontar. Nos dois casos, eu tô aplicando a análise do comportamento e na minha perspectiva de uma forma muito ética, de uma forma de quem quer ajudar essa criança a não se machucar, a não se envolver num acidente sério, né? Então, tudo bem. Mas existe outra maneira de pensar isso, tá? Se eu estou sentada numa sala de terapia, com ambiente controlado, a criança chega com o brinquedo preferido dela lá, ela tá fazendo flapping, aí eu pego, tomo o brinquedo dela, seguro a mão dela e falo, aponta, seguro o dedinho e ensino pra ela apontar com suporte físico total. Isso pra mim é falta de respeito, tá? Isso pra mim é falta de respeito. Então, assim, a gente tem que sentir que antes da pessoa com autismo tem um ser humano. E isso não é sobre a ciência, isso é sobre a pessoa que tá aplicando a técnica, é a mesma técnica, só que existem maneiras de aplicá-la, tá bom, gente? Então, assim, a aba em si, a ciência, a análise do comportamento, ela é simplesmente uma forma de entender, avaliar as funcionalidades do comportamento, de entender as técnicas de manejo em relação a isso, de pensar as relações mais complexas do comportamento e de tentar fazer isso ser acessível às pessoas como uma tecnologia, tá? Qualquer tecnologia assim. O aplicador, a pessoa que está aplicando, que está conduzindo o caso, provavelmente, e eu tô me colocando nesse lugar, ela é capacitista, tá? Ela tá numa sociedade capacitícia, ela reproduz padrões capacitistas. Então, qual que é a reflexão? Eu preciso, como pessoa, me questionar sobre isso. Eu preciso me questionar se eu devo tomar o dinossauro do menino, que só fala de dinossauro, porque ele vai atrapalhar a minha sessão hoje. Ou será que eu posso esperar um pouco, deixar ele entrar com o dinossauro, tentar fazer um imã, levar outro brinquedo, levar uma comidinha pro dinossauro ali e tentar transferir esse interesse dele de uma forma mais respeitosa? E pode, gente, dar mais trabalho, Claro que é mais fácil eu sentar um menino na mesa e falar, faz isso. E aí, e não tô aqui também criticando DTT não, tá? E nem tô criticando treino no ambiente controlado, não. Não estou criticando isso, eu estou criticando porque tem gente, tem famílias que vão escolher esse caminho. Não é o meu caminho, não é o caminho que eu acho, mas... Não é ética a palavra, só. Não é o caminho que eu quero para os meus filhos. Não é o caminho que eu escolhi para os meus filhos, porque não é o caminho de educação que eu gostaria de ter para mim e não acho que eu gostaria disso para os meus filhos também.
Do mesmo jeito que eu não quero uma escola que não permita que a minha filha seja ela mesma. Eu não quero pro João, eu não quero pra Sofia, eu não quero pra nenhum dos dois. Eu não acho que só os adultos têm coisas a ensinar. E eu acho mais que a gente precisa olhar pros autistas, né? Os autistas são pessoas, são pessoas, né? Eles são uma população que olham pro mundo de uma maneira diferente, né? Eles olham pro mundo a partir de um cérebro que é diferente. A maneira de aprender sobre o mundo, a importância das coisas é diferente para eles. Será que eu tenho que tirar um menino que tem um pensamento restrito daquele pensamento se ele não tiver grandes limitações nesse pensamento? O João vê herói em tudo, em tudo. Ele vai pra praia e fala, o mar é o Venom, a areia é o Superman, mesmo que o herói não estiver na mão dele. Eu consigo mudar isso no João, gente? Eu não consigo. E eu desejo mudar isso nele? Eu não desejo, porque isso pode ser uma potencialidade absurda. A gente tá vivendo uma pandemia aí. Cadê os cientistas que não estão, né, preocupados só consigo mesmo, estão lá no laboratório 24 horas por dia, 48 horas, sei lá, todos os dias da semana, de domingo a domingo, pesquisando o mesmo tema em over and over and over? Agradeçam ao autismo. Não achem vocês que essas pessoas aí, elas são simplesmente inteligentes e maravilhosas. Não, tem um pensamento restrito, tem uma rigidez, tem um looping de tipo, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso, eu preciso ler isso, de forma incansável, tá? Atrás disso. Então, assim, de onde que surgiram os questionamentos pra essa live minha? Eu tô vendo vocês aqui, tá, gente? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês podem falar. Autismo nas pontas dos pés. Manejo de estereotipia e contato visual são duas questões mais complexas em que nenhum autista adulto aceita de jeito nenhum. Não é verdade. Nenhum autista adulto, não. Eu conheço autista adulto, inclusive a Ana, ela deve estar aqui na live, que ela fala da importância do contato visual, né? Então tem muitos autistas adultos que reconhecem a importância do contato visual no sentido de, gente, olhar para as pessoas é uma coisa segura. É segurança pra gente, ó. Se eu tô olhando ali, aquela pessoa tá com uma faca, tá vindo na minha direção, né? Então, olhar pro rosto das pessoas diz muito sobre o que elas estão pensando, muitas vezes, né? Eu consigo aprender sobre comunicação, eu sei se ela tá falando uma coisa e querendo dizer outra. Isso tudo não é fácil para as pessoas autistas, inclusive porque não fazem contato visual. Mas se elas fizerem, facilita o processo. Ah, Polly, mas se esse ensino for aversivo ou for invasivo? Aí não, né, gente? Se a gente tiver um ensino que leve a pessoa a uma situação de ansiedade, de desespero, eu não promovo esse ensino. Esse ensino não é ético, não tá fazendo bem pra essa pessoa. A gente tem que tentar, gente, existem estratégias de desensibilização, contra condicionamento, de treino em outros ambientes, mexer na motivação, no antecedente, sabe? O que me deixa puta é isso, porque a gente tem muitas estratégias que permitem um treino, por exemplo, de contato visual, que, né, se para aquela pessoa for importante, enfim, se for uma criança, quem vai decidir se é importante ou não? Eu que sou mãe, né? Eu que sou mãe, é o pai da criança. Mas, Polly, se você decidir uma coisa que o seu filho não vai considerar correta quando ele crescer? Gente, isso faz parte da maternidade. Isso faz parte da paternidade, da maternidade, da educação. Meu filho não pode me dizer que se vai fazer bem ou mal para ele comer brócolis, mas ele vai comer porque eu entendo hoje, com base nos conhecimentos que eu tenho, que é saudável. Talvez amanhã, se eu achar que não é saudável, eu mudo de ideia. Mas, assim, errar é inevitável na maternidade. Eu errei com o João, errei demais com a Sophie. Tentei errar menos com o João, cometi erros diferentes, né? Mas eu acho que o caminho é a gente pensar sobre isso. É justo a gente pedir respostas típicas para pessoas que não são típicas? Não é justo, é violência, né? Do mesmo jeito que a gente não tira a cadeira de roda de uma pessoa que não anda e fala, anda, vai, anda aí, a gente não tira suporte, a gente movimenta o meio, né? E a gente permite que a pessoa que não consegue olhar não olhe, que a pessoa que não consegue falar não fale, que a pessoa que não quer brincar com uma determinada coisa não brinque, né? Então, nesse sentido, a gente tem que pensar que a pessoa, o ser humano por trás daquela intervenção, ele vale mais do que qualquer intervenção, né? Porque a gente também quer que essa pessoa cresça ciente e convicta do seu próprio valor, porque ela vai sofrer preconceitos num mundo que é normativo, né? Que diz que a gente tem que ser de um determinado jeito. Se ela tiver problema consigo mesma, vai ser uma grande questão. Agora, em relação aos instintos, então, contato visual é uma coisa complexa, assim, é uma coisa muito questionada pelos autistas, tá? Que não precisam fazer contato visual, que não é tão necessário assim. E aí a gente precisa ouvir,
Eu acho que o nosso lugar é de escuta, né? Ouvir. Eu já ouvi muitos questionamentos, já perguntei pra vários autistas. Toda vez que eu conheço uma pessoa autista, o que você acha sobre treino de contato visual? Porque eu tenho um autista aqui, eu quero saber. Será que eu tô fazendo certo? Eu tenho outras crianças que eu trabalho. Será que eu tô fazendo certo mesmo, né? Será que é realmente necessário? E nesse momento eu continuo achando que é uma habilidade importante para a vida, para segurança, para comunicação, para leitura de intenção da outra pessoa, que é uma habilidade que pode ser treinada, né? Eu quero flertar. E aí, se eu não souber fazer contato visual, será que eu vou conseguir flertar? E se eu quiser flertar? Se eu sou autista e quero flertar, e aí? Eu não aprendi. Não sei, eu posso aprender depois de adulto? Pode, mas é mais difícil, a gente sabe disso, né? Que é uma questão de neuroplasticidade. Então, é importante que esses treinos que a gente considera importante aconteçam desde a infância. Ok. STEAM, que são as famosas estereotipias. E aí, como fazer com isso? Gente, não traz prejuízo, não existe manejo. Eu não consigo flexibilizar os STEAMs, porque primeiro eu tenho vários STEAMs. E ai de vocês não me deixarem balançar a perna pra eu dormir. Eu não durmo, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, me balançar a perna, tá com alguma coisa na boca muito tempo. Vocês veem que eu falo, eu me balanço, eu balanço as mãos, eu gesticulo muito, que é uma forma de eu me autorregular. A maioria das pessoas, elas têm STEAMs, né? Quanto mais ansiosas ou que tenham outros transtornos psiquiátricos, elas vão ter STEAMs. Então, eu penso no quanto isso é importante pra mim e no quanto não tem nenhum sentido eu tirar esse comportamento da pessoa. Então, em que momento que a gente vai intervir no comportamento? Quando trouxer prejuízo para o indivíduo. Então, qualquer manejo comportamental. Pode ser florzinha rosa do jardim, cheio de amorzinho, não faz diferença. Ele quer intervir em alguma coisa que não faça sentido na história de vida dessa pessoa, que não seja importante para essa pessoa, ele não é necessário, ele é antiético, tá? Deixa eu ler mais algumas perguntas aqui. Então, STEAM, gente, não. STEAM, não mexam no STEAM. Deixa eu ver se a Ana tá aqui. Ana, há formas e formas. A Ana tá falando do treino de contato visual, verdade. E aí, gente, o que a gente tem que pensar é que a forma, como eu já falei várias vezes nessa live, a forma de treinar, geralmente, ela vem do que é mais fácil pro adulto. O adulto quer facilidade. E aí a gente pensa, mas eu pago cada hora dessa intervenção, né? Tem uma série de complexidades nesse discurso. Mas nesse aspecto eu penso o seguinte, vale mais a saúde mental e a sanidade e o bem-estar das nossas crianças. Ainda que esse treinamento, ele vai acontecer de maneira mais lenta. Por isso eu gosto do treino incidental, sabe? Porque eu acho que é muito menos cansativo para a criança passar por isso. Porque quando a gente está fazendo um treino, todo mundo que já passou por algum treino de uma habilidade que não tem, exemplo, tirar a carteira, vai dirigir, gente, a primeira aula, 50 minutos, você sai suado, porque é um comportamento que você não adquiriu ainda. Vai fazer um treino de uma língua que você nunca teve acesso, ou de uma matéria de matemática que seu cérebro ainda não sabe. Você sai assim, arrasado, suado, desesperado, por causa desse treino de um comportamento que você ainda não aprendeu. Então, o treino, quando ele é incidental, principalmente na primeira infância, né, gente? Porque a primeira infância, ela não é feita pra sentar aprendizado cognitivo, né? É um período de exploração sensório motor de 1 a 2 anos de idade. Um período muito exploratório. Então, um treino que respeite isso é fundamental. Eu não acho legal a gente colocar crianças nessa idade, até 2 anos de idade, num treino estruturado. Por quê? É incompatível com o neurodesenvolvimento de uma criança típica. É incompatível. Toda criança típica dessa idade está correndo, pulando, rolando na grama, lambendo a parede. E a gente quer que os nossos filhos fiquem condicionados só porque eles são autistas. É nisso que está o capacitismo. Isso tem me incomodado muito, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. Porque eu tenho estudado muito sobre isso, enfim. Deixa eu ver. Nossa, gente, vocês estão conversando e eu não tô nem conseguindo acompanhar. Se quiser, mamãe. Tá, aí alguém falou assim. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Rapidinho. A Lu perguntou se para alguma habilidade com o João eu precisei usar uma estratégia estruturada ao invés de incidental. Me pergunta isso de novo daqui a pouco, eu quero responder essa pergunta. Outra coisa sobre manejo de fuga. Josi, mãe da Sofia, perguntou. Me pergunta daqui a pouco. Só quero falar uma coisa antes de responder as perguntas de vocês, que é o seguinte. Gente, esse questionamento foi o que me levou ao curso de autorregulação, regulação emocional, né? Que eu não sei nem se vai ter esse nome na versão final dele.
que começa essa semana para os meus ex-alunos, né? Eu abri uma turma exclusiva para eles, mas não quero, né, vender curso que eu não tenho vaga, não é isso. Eu quero falar para vocês das minhas angústias, na verdade, que é a minha própria experiência, né? Muitas vezes a gente faz o manejo do comportamento olhando a função do comportamento, mas a gente esquece de olhar as inabilidades que aquela criança tem em termos de desenvolvimento. A gente pega uma criança, por exemplo, que quer atenção, que quer ficar só no colo da mãe, que não quer descer do colo da mãe na escola e fala, olha, a gente não pode dar atenção pra ela, vamos deixar ela aí no chão chorando, ela vai se acostumar, a gente vai embora e vamos colocar esse comportamento em extinção, né? Ou mesmo na sessão de terapia. Olha, eu com a Matê já participei disso. Já falei com vocês que eu pedi até desculpa pra mãe. Recentemente, fizemos a extinção de uma criança que queria o colo da mãe. 2 semanas de extinção de comportamento. De um bebê, de uma criança muito nova. Poxa, gente. O que a gente tá ensinando pra essa criança? A gente tá ensinando que ela não pode chorar, que mesmo quando ela chorar, que ela gritar, que ela cair no chão, que ela bater a cabeça na parede, que ela se desesperar pela falta da mãe dela, ninguém vai trazer a mãe dela de volta. Isso é muito cruel, muito cruel. O que a gente tá ensinando pra ela? Que a comunicação é inefetiva, é ineficaz. Isso não é saudável pro desenvolvimento dessa criança. Aí você me falar assim, nossa, mas a terapia não vai andar sem isso, porque o pai, não sei o que. Gente, não importa. Antes de autista, ela é uma criança que precisa de acolhimento, que precisa de colo, que precisa saber que na hora que ela precisar da mãe dela, a mãe dela vai estar ali por ela, né? Que também muitas vezes é o desejo da mãe, mas a gente tolhe isso como terapeuta, fala, não, mas aquele autista, sabe? Ele precisa vivenciar isso. Não precisa não, isso é capacitismo, sabe? Isso é capacitismo. A gente pode dar um tempo para essa criança se adaptar dentro da sala de terapia, com a mãe lá, ensinar pra mãe um comportamento que não vai interferir tanto. Ai, mas não vai render tanto a sessão. E daí? E daí, se a sessão não vai render tanto, vale mais o bem-estar emocional, psíquico, a integridade dessa criança. Então tá, eu acho que eu já tô falando até demais. Deixa eu ver. Ai, Jesus. Gente, todos nós erramos. Eu não tô falando aqui que eu fui imune a erro. Muitas vezes eu fui capacitista com o João, né? Eu acho que eu ainda vou ser, talvez, capacitista com ele, e eu tô me colocando nesse lugar porque eu sei que é muito fácil, pode parecer muito fácil, apontar o dedo, e eu não tô apontando o dedo pra ninguém, tô apontando o dedo primeiro pra mim. Isso me incomodou desde sempre, mas eu não tinha outras ferramentas, eu achava que tinha que ser assim, eu não conseguia sair desse ciclo, sabe, de o que eu vou fazer então? Como promover esse ensino então? O que fazer então para ensinar essa criança as habilidades que ela precisa? Gente, a partir do que ela trouxer, a partir do que ela apresentar, respeitando o tempo dela. A gente fala assim, a gente odeia essa frase, né? Cada criança tem seu tempo. Mas cada criança tem seu tempo. Assim, não é na questão assim, a gente tem que prestar atenção no neurodesenvolvimento, mas mesmo as crianças com autismo, elas estão dentro de um espectro. Às vezes a criança com autismo, ela vai ter capacidade de comunicação verbal muito boa, mas ela vai ter uma ansiedade muito grande, ela vai ter baixa função executiva. Então, a questão da severidade dos comportamentos, ela não é só sobre... não é uma paleta de cores, o azul claro até o azul escuro, não. O claro é autista que precisa de pouco suporte, e o escuro é autista que precisa de muito suporte. Não, eu tenho um espectro de habilidades. Talvez na comunicação ela não precise de muito suporte, mas a afetividade dela precisa de muito suporte. E aí? Como saber isso? Sentindo a criança, descobrindo junto com ela, olhando para a individualidade dessa criança. Além do que, a gente não fala de autismo, a gente fala de autismos, né? Tem crianças, tem grupos de pessoas autistas que têm características mais próximas entre si, tá? E aí tem crianças que vão ter maior facilidade na comunicação e mais medo, mais fobias, mais rigidez. Outras crianças vão ser super flexíveis e vão ter uma grande dificuldade de comunicação ou de um brincar simbólico, enfim. São pessoas diferentes, tá? E aí o que eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Né? Então o que a gente tem que pensar eu acho que a gente tem que pensar do mesmo jeito que a gente olha para a educação e a gente vê várias diferenças na educação, nas intervenções com os nossos meninos, a gente vai encontrar essas diferenças a partir de propostas de educação que são diversas, né? Educações que são mais humanistas, que são mais construtivistas, que são mais tradicionais e mais verticalizadas.
E isso é uma grande dificuldade. Outra coisa que eu anotei aqui pra falar, agora eu tô vendo aqui meu computador que eu sou organizada, escrevi um negócio ali, que é as limitações de todas as ciências. Todas as ciências e todas as abordagens, elas têm limitações. A aba tem limitações também. Ela não é perfeita, não. Ela é maravilhosa, eu amo, ó, coração. Mas ela não é perfeita. Ela tem várias limitações. E a gente precisa compreender essas limitações na hora de construir uma intervenção. Às vezes a gente precisa se recorrer de outras estratégias, né? Como a gente olhar, por exemplo, uma criança com dificuldades sensoriais e falar, é só um condicionamento, enfim. Não, às vezes ela vai precisar de, muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai precisar de um terapeuta ocupacional, que faça integração sensorial, que ajude com desensibilização sensorial, tá? Então a gente precisa entender que tudo é limitado, né? E a ciência, todas as ciências, elas ainda estão em construções e elas também têm limitações. Ok, falei eu acho que sobre tudo que eu queria, agora eu posso responder as perguntas, tá? Gente, se tiver gente que odeia a aba aí, fala pra gente poder responder, né? Eu não acho que é saudável fazer isso só da minha perspectiva, que eu gosto, né? Da aba, eu estudo a aba. E como eu falei com vocês, a aba pra mim é só uma maneira de interpretar os comportamentos e de aprender a tecnologia, de ensinar habilidades, inclusive emocionais, inclusive comportamentos pivotais, várias habilidades. E ela em si, ela não é boa nem má, ela é neutra, ela é uma ferramenta. E da maneira que a gente apresentar essa ferramenta, ela vai ser, a partir do nosso trabalho, boa ou ruim, vai ser respeitosa ou não, a partir de quem estiver manejando, tá? Aí alguma pessoa falou assim comigo, por que... Foi a Lu que me falou, se eu já usei estrutura com o João. Então, já usei estrutura com o João, já comecei a usar estrutura com o João algumas vezes. Por exemplo, para ensinar ele a ficar sentado na mesa para almoçar, tá? Mas eu sempre desisto. Por quê? Porque não é o jeito que eu educo. Não tá no meu olhar sobre educação. Às vezes eu penso assim, gente, mas tá difícil pra ele aprender a sentar na mesa, ou pra ele aprender a brincar sozinho, tá muito difícil. Aí eu vou lá, tento de novo um pouquinho, tento uma semana e falo, ai cara, não, isso não tá legal, não tá sendo respeitoso, aí eu desisto. Então eu já tentei algumas vezes, e agora eu desisti de tentar, porque realmente é incondizente com a minha maneira de educar, tá? Aí alguém perguntou assim, por que manejar... Uma pergunta interessante. Devemos manejar o brincar sem função? Nossa, essa pergunta também é treta. Vocês também não me dão um segundo de paz nesse país, né, gente? Essa pergunta é treta. Então, gente, brincar sem função, primeiro que da perspectiva das pessoas com autismo, aliás, da perspectiva da análise de comportamento, todo comportamento tem uma função. Então não existe brincar sem função, né? Quando a gente fala brincar sem função, é sem função que nós, neurotípicos, consideramos a função correta, né? Os autistas criticam muito isso, inclusive, essa fala de brincar sem função. Na verdade, o que acontece no autismo é que no início do desenvolvimento de todas as pessoas, nós também, nós temos um período de desenvolvimento que é sensório-motor. E a gente busca muita estimulação sensorial no desenvolvimento do conhecimento do mundo, né? O mundo, ele se dá a conhecer, a língua, todas as relações, o brincar, pelo desenvolvimento sensorial. E aí a gente vai lá e roda uma pedrinha, a gente vê, não, que legal, vou rodar de novo. A gente roda uma pedrinha, a gente fala, não, maneiro rodar essas pedrinhas aqui. Deixa eu jogar ela na parede pra ver se é legal. Eu jogo na parede, jogar na parede não é tão legal assim. Deixa eu jogar pra cima. E a gente começa a explorar o objeto de diversas formas. O que acontece no autismo? Por uma dificuldade de rigidez cognitiva, de função executiva, de pensar, de ideação, de pensar em outras maneiras de usar aquele mesmo objeto, às vezes as crianças ficam repetindo a mesma ação de jogo. E outra questão também, elas têm um transtorno sensorial. Então, talvez, rodar uma pedrinha que para todo mundo seja nível nota 5, para ela vai ser nota 10. Se é nota 10 para ela, é reforçador para ela. Olha a análise do comportamento olhando para a função sensorial do brincar, tá? Se é nota 10 para ela, é reforçador para ela. Então, ela vai rodar aquilo várias vezes, mais e mais e mais. E aí, a gente tem que intervir nisso só se trouxer prejuízo. Porque a repetição, ela faz parte do autismo. A gente pode melhorar a capacidade de flexibilidade cognitiva, com certeza. A gente deve querer melhorar, na minha perspectiva, e aqui a gente vai ter que discutir isso com outras pessoas com autismo, a gente vai ter que ouvir as pessoas com autismo. Na minha perspectiva, um pouco mais de flexibilidade cognitiva é positivo, porque o mundo é um caos, né? Coisas diferentes vão acontecendo, se a gente ficar muito rígido, a gente tem a tendência
de sofrer muito, né? Então, assim, o mundo é um caos e ele pede da gente habilidades de flexibilidade. Então, ok. Esqueci o que eu tava falando. Ah, tá. Tá lá rodando a pedrinha. E aí, como que a gente vai fazer a partir disso? A gente tem que interferir nisso? A gente tem que, na verdade, tentar permitir com que a criança não é permitir, não. A palavra que eu quero é... Quando a gente quer que a criança... Induzir, né? Fazer com que a criança perceba que existem outras formas de uso daquele objeto que também podem ser legais, né? Que além de rodar, que é muito legal, ela pode usar aquilo de outras formas que talvez ela considere legal, mas ela não precisa fazer se não for legal pra ela. Então, por isso que a perspectiva de partir do que a criança tá olhando e do que é divertido pra ela, do que é reforçador pra ela, funciona muito no autismo, né? Aliás, pra todos nós, a gente não estaria aqui nessa live, gente, se não fosse reforçador e vantajoso pra gente, não. A gente tá tirando alguma coisa disso. Talvez vocês estão ficando só com raiva de mim, mas depois vocês vão me difamar no grupo de WhatsApp. Pelo menos pra isso a live serviu. Vocês vão ter o reforço lá de me difamar no grupo de WhatsApp, né? E é assunto pra conversar sobre isso. Mas todo mundo que tá aqui, ou quer, ou concorda comigo, ou discorda, mas tá ganhando alguma coisa dessa troca e dessa interação. Senão a gente não tava, a gente podia estar assistindo Netflix, Slimes, que é a única coisa que eu assisto. Então, assim, é importante a gente pensar que a criança que roda a pedrinha, ela tem que realmente encontrar outros prazeres em brincar de outras formas. E é o nosso papel ajudá-la a conquistar isso, né? E não impor pra ela de alguma forma que realmente não vai fazer sentido pra ela, porque senão, gente, ela não vai fazer. Ela pode aprender a brincar de quebra-cabeça, ler livro, ela pode aprender tudo na hora que você estiver lá com ela. Mas depois que você sair, ela vai voltar a rodar pedrinha e ela não vai ter conseguido desenvolver uma coisa que a gente chama de relação intrínseca de reforçamento. Não vai ser bom pra ela em si. A gente tem que conseguir desenvolver isso pra que ela brinque lá de verdade, sem apenas repetir, né, um comportamento. Beleza. Poli, maravilhosa, obrigada. Eu não sou psicóloga, tá, gente? Eu sou mestranda em análise do comportamento, sou terapeuta, baseado no modelo Denver. Trabalho só com crianças com autismo. Hoje em dia, na verdade, eu tô só fazendo as formações. A treta das terapias sem evidência. Não basta fazer uma live chamada abicapacitismo. A gente tem que fazer uma treta extra na live, gente. Poli é terapeuta Denver, isso, sim. E aí alguém até perguntou assim, AB Denver. Denver, gente, AB é uma ciência, análise de comportamento aplicada. Denver é uma marca que usa os princípios da aba pro ensino incidental. Usa os princípios da análise do comportamento pro ensino no ambiente natural, né? Que usa também algumas ideias da psicologia do desenvolvimento. Eu gosto, eu amo, eu não posso falar que eu não gosto. Mas tem coisas ali também que hoje em dia eu faço assim, E eu acho o seguinte, a gente como terapeuta, quem é terapeuta tá aqui, não fiquem presos em uma coisa só, tá? Em uma abordagem só, em uma ciência só, aprendam várias coisas, porque isso vai dar ferramentas para vocês conseguirem pensar em cada caso de forma individualizada. E estudar análise do comportamento no fundo do poço mesmo, né? Quando eu choro, quando a criança chora e a mãe não vê, que eu choro toda sexta-feira na minha aula de aba. Aliás, eu choro a semana inteira, que eu falo, eu não vou conseguir ler esse artigo, é muito difícil. Ai, senhora. E na sexta-feira eu fico mais aliviada. O meu processo é esse. Gente, vale muito a pena, principalmente porque muitas matérias que eu tô fazendo não se relacionam ao autismo. Né? São matérias que usam a aba em outras circunstâncias. Essa semana eu apresentei um artigo sobre aba e aprendizado de habilidades matemáticas para crianças em situação de violência familiar, que tinham saído de casa, enfim, estavam em situação de... É porque era em inglês, o termo em português eu não conheço, mas tipo em abrigo, essas coisas. E, gente, como é valioso estudar a partir de outras perspectivas. Sair só do campo do autismo, claro que minha intenção é trazer para esse campo, né? Mas, assim, é muito importante a gente sair da bolha, tá? Beleza, alguém perguntou alguma coisa? Nós amamos uma treta, Aí, porque a Lu quer que eu falo de terapia sem evidência. Gente, terapia sem evidência, assim... eu sou cientista, né, em aspiração, não dá pra mim, tá? Porque não é que eu vou falar assim, não façam, não use óleos naturais, igual tem esse negócio de óleo essencial, sei lá. Eu acho super cheiroso, inclusive, eu acho...
O cheiro é maravilhoso, né? De hortelã, adoro. Eu ganhei vários, eu dei pra minha irmã, ela ama, mas assim... e outras coisas, né? Chá que a avó indica, a dieta, enfim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra gente não colocar aquela criança numa situação de risco. Então, coisas de risco nunca. Agora, coisas que ainda estão sendo estudadas, a gente tem que acompanhar com cuidado, e pode usar, né? Sabendo que a gente tá fazendo um investimento financeiro, mas também tomando cuidado pra gente não cair no mercado. Então, vamos supor... Não sei nada de óleo, mas eu conheço pessoas que eu confio muito que têm me falado que começa a ter em algum nível, algum tipo de evidência. Ok. Então, vamos olhar pra isso com cuidado, mas vamos tomar cuidado com a pessoa que fala assim, só compra do meu óleo que custa R$500, que é o melhor que existe. Isso a gente tem que tomar cuidado. Ou aquele médico que recebe a gente e já prescreve o laboratório onde a gente tem que comprar o suplemento, sabe? Isso aí, gente, nosso Deus, nosso Senhor Jesus. E outra coisa, não fiquem só nas terapias sem evidência não, tá? A Lu falou, não concordo que tudo ajuda. Se tá fazendo a criança perder tempo de intervenção precoce, não ajuda. Não, eu acho também. Não, gente, faça intervenção com evidência científica. Vamos deixar isso claro. Faça intervenção com evidência científica. Em paralelo, a gente toma o chá que a avó recomendou, se não for fazer mal, né? Se a gente tiver certeza que não faz mal. A gente pode fazer isso. Mas a gente tem que pesar as coisas também, porque muitas coisas trazem prejuízo para as crianças, tá? Movimento antivacina. Ai, tem muita coisa, gente, que é um desserviço. Pelo amor de Deus, movimento antivacina. É melhor o filho não ser vacinado, pegar um trem e morrer do que ter autismo. Olha o capacitismo, gente. Movimento antivacina é capacitismo na alta. Sabe, pô, é tanta coisa que a gente trabalha a vida inteira não consegue pagar. Ah, tá. Realmente. E aí, gente, o treinamento de pais é uma ferramenta muito importante. Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu tô escrevendo sobre isso e eu espero em breve, né, poder falar mais sobre isso. Mas, assim, a questão do treinamento de pais tem muitas evidências científicas, né? Então, vamos tentar focar as intervenções usando aí o amparo, o suporte terapêutico dos terapeutas, mas pensando que nós somos pais e nós temos que entender como são os processos de ensino e funcionar como co-terapeutas nas nossas casas, tá? É essencial. O treinamento de pais é critério de qualidade das intervenções, de melhora das crianças, enfim. Gente, agora eu vou só responder pergunta, tá? Aí alguém tinha falado, extinção de fuga. Gente, eu acho muito complicado extinção de fuga. Pra falar a verdade, gente, extinção, eu até falei ontem, dei um exemplo de punição, porque é mais fácil entender punição do que entender extinção. Extinção, de forma geral, são processos que emocionalmente são muito difíceis para as crianças, né? Fogo nos terapeutas que não deixa os pais entrar e ver as coisas. É uma cultura no Brasil isso, né? É terrível, uma cultura terrível que a gente precisa mudar. Mas, extinção, voltando, extinção de fuga. Olha, gente, eu não gosto de extinção nenhuma. Eu acho que a primeira coisa é que extinção sozinha, como diz minha professora de análise de comportamento, que não trabalha com autismo, mas ela sempre fala isso, né? Que extinção sozinha, só quem não trabalha com pesquisa aplicada que usa. E a gente usa no consultório com os meninos, extinção sozinha. Nem a pessoa que não faz intervenção não usa, porque sabe que é treta, que sabe que vai ferrar a cabeça da criança, e a gente pega o terapeuta usa só extinção. Já usei, como já falei com vocês aqui, mas por falta de conhecimento. Por isso o conhecimento é muito importante, porque a extinção sozinha gera marcas muito grandes no comportamento da criança. Agora vamos falar sobre fuga, por exemplo. Eu falo com o João assim, João, aconteceu, tá? E aí meu curso de regulação emocional, depois eu vou contar um pouquinho pra vocês, não hoje, tá? Durante o tempo que ele for acontecendo, porque ele tá amadurecendo ainda. Então, é por isso que eu não tô falando que ele tá amadurecendo. Ele tá amadurecendo na minha cabeça, enfim. Mas olha pra você ver um caso real. O João, cata os brinquedos do chão. O João chorava. Eu ia lá, pegava o João, fazia ele catar todos os brinquedos do chão. João, cata os brinquedos do chão. O João chorava. Aí eu pensava, qual é a função desse comportamento? Fuga de demanda. Era fuga de demanda? Era fuga de demanda. Então eu vou garantir a resposta. Vou dar suporte, fazer ele catar e aí ele vai parar com isso. Não vou deixar ele chorar, já pego. João, cata, antes dele chorar, já vou lá. Gente, não resolveu. Fiquei, sei lá, 3 meses fazendo isso, não resolveu. E eu falava, meu Deus do céu, que é isso que tá rolando aqui com essa criança? Eu tava tentando fazer o quê? Thelma que tá perguntando, como assim extinção sozinha?
eu tava pensando assim, qual que é o reforçador? O que está reforçando o comportamento do João nesse caso? Está reforçando ele sair da demanda, né? Então, ele não precisa cumprir a demanda, então ele tá ganhando um tempinho, é isso que tá reforçando. Eu ia lá e garanti a resposta, né? Então, não tá sendo reforçado mais. Esse comportamento entrou em extinção? Não entrou em extinção. Toda vez que eu pedia pra ele catar alguma coisa do chão, ele chorava. E aí eu comecei a falar assim, gente, mas que merda, o que tá rolando? E aí, gente, isso significa ser um bom analista do comportamento, na verdade. Não é, não usa a aba, é porque a aba não tá funcionando. Não, gente, o que não tá funcionando é o procedimento da análise do comportamento que você escolheu pra fazer esse manejo. É importante a gente criar ferramentas para aquela criança responder de uma forma adequada, sem sofrimento, sem que ela entre num looping emocional, sem que ela vire um adulto que não sabe lidar com as emoções dela, um adulto que não confia nos pais, um adulto, enfim, vocês sabem, a gente, né, nossa geração que precisa de terapia. Então, aí eu parei e falei, cara, por que esse menino tá chorando? E aí eu entendi que ele tava chorando porque ele precisava de previsibilidade. Porque quando eu falava cata os brinquedos do chão, ele não sabia quais brinquedos catar. Ele não sabia que horas ele ia terminar. Ele não sabia se ele ia ficar o dia inteiro naquilo. Se ele ia ter que parar. Ele tinha que parar de estar, sei lá, vendo TV, enfim, fazendo uma atividade muito preferida e ir pra aquilo. Que horas eu volto a ver TV? Enfim, era uma ansiedade que tinha a ver com a rigidez cognitiva dele de transitar entre as atividades e da necessidade dele de entender quando terminava. Aí, gente, o que a gente tem que fazer como analista do comportamento? Construir essa habilidade e entender que a gente não vai dar um passo maior que as pernas, como diz em Minas Gerais, e não vai virar... Só diminui aí, por favor, já tô terminando, tá, gente? Não vai falar assim, pega 100 brinquedos do chão pra mim. Isso é dar um passo maior que as pernas, mas se eu virasse pra ele e falar assim, filho, pega um brinquedo do chão, depois você pode voltar a brincar, porque os brinquedos não podem ficar caídos no chão. Aí ia lá, gente, sabia que tinha que pegar um brinquedo, ia lá, pegava, guardava, voltava a fazer o que ele tá fazendo. Amanhã eu falava, filho, pega 2 brinquedos que estão no chão e aí você pode voltar a brincar. E aí, enfim, ele ia lá e pegava 2 brinquedos do chão e voltava. E aí foi indo até 20 brinquedos, até eu virar hoje e falar, filho, pega os brinquedos do chão pra mim, coloca as vasilhas na máquina. Enfim, gente... É isso, dividi, desabafei com vocês esse meu sentimento que tá me fazendo surtar nos stories e no feed. Eu tô surtando porque é muito... Eu me identifico muito com algumas coisas, como eu dividi com vocês esses dias, né? Então, me doía muito ter que fazer alguns manejos com ele que eu não considerava certo, mas eu não sabia outras respostas. Tem muito tempo que eu tô estudando regulação emocional. Eu não sei se esse curso vai ficar bom, mas se ficar bom, que é essa versão beta, versão treino, aí eu vou trazer pra vocês, eu vou divulgar pra vocês, aí eu vou dividir com vocês realmente as ferramentas que eu tô aprendendo junto com a análise do comportamento. E a partir da análise do comportamento, traduzindo isso para análise do comportamento, tá? Para essa linguagem, que é a linguagem que eu uso de ensinar técnicas de regulação. Porque não se enganem, disciplina positiva é simplesmente reforço intrínseco e consequências naturais. Deixa eu ver aqui se eu posso contar um caso aqui, deixa eu perguntar que aí eu vou contar o último caso e acabo. Sof, posso contar o caso de te chamar de manhã para ir pra escola? Que eu te chamo de manhã pra ir pra escola, você não acorda. Posso contar esse caso? Não posso contar não. Então não posso contar o caso. Mas, Sof, você não pareceu muito confortável. Depois você me fale e aí a gente conversa depois. Depois, se ela deixar, eu conto, tá? Mas disciplina positiva, gente, é análise de comportamento com reforço naturalista. É só isso. Basicamente, é reforço interno, enfim. É isso. Tá? Curso de paz, por enquanto tá suspenso porque a cabecinha da tia Polly não tá boa. Vou tentar salvar a live. Livro bom de disciplina positiva. Disciplina positiva para crianças com deficiência. Tá? E Educação Não Violenta, da Elisama Santos, também. Tá? Ela disse que pode, mas eu achei que ela não tá muito confortável. Eu prefiro não contar. Depois eu conto pra vocês quando ela amadurecer mais. Ou pego outros exemplos, tá? Porque eu não gosto de expor ela, óbvio, né, gente? Sem que ela fique completamente confortável com isso. Então é isso, gente. Obrigada, porque vocês não me deixaram sozinha aqui, né? Nessa live, nesse sábado. Obrigada. E a gente vai se falando aí nos stories, tá?
Beijo, vou tentar salvar. Beijo. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que participou. Ah, vocês querem ver os meninos? João, você quer vir aqui, meu amor? É. Você quer vir aqui falar? Quer, João? Você quer me beliscar? João, você quer vir aqui? Eu quero te beliscar um pouquinho. Vem, João. Então, pode me beliscar? Pode me beliscar? Vem. É 1 minuto. Vem. Muito? Ah, João. Você pode me beliscar muito? João, dá tchau pros seus amigos. Fala pros seguidores. Ok. São seguidores. Olha, eles estão mandando coração pra você. Você gosta desses corações? Cadê ele? Olha aqui. Cadê o coração? Cadê os corações, gente? Manda coração pro João. Ele quer ver coração. Cadê o coração? Ah, gostou? Manda um beijo pra ele. Fala assim, eu vou beliscar minha mãe. Vou beliscar. Hã? Entendi nada. Vou beliscar minha mãe. Tchau.